Na verdade, meu propósito é conversar sobre o tema da ansiedade. Mas todo pregador que vem aqui, estamos aqui por uma conversa, ele fala o tempo todo, ninguém fala mais nada, né? Aí depende de vocês. Vou chamar aqui o Chácara, pelo menos já são dois conversando para me ajudar aqui. E vou começar lendo um texto bíblico, na versão Prazer da Palavra, porque às vezes nós lemos um texto bíblico e lemos só um versículo e não entendemos toda a dinâmica desse texto. Então, eu quero ler, Mateus, Palavra de Jesus, capítulo 6, a partir do verso 19 até o 34 ou 5. Vamos lá, então. Não confiem no dinheiro que acumularam. De repente, ele pode acabar. Pode vir algum ladrão e levar tudo. Confiem nas bênçãos do Deus eterno, porque nada as destrói e ninguém as rouba. Não façam do dinheiro a razão de ser das suas vidas. Segundo parágrafo. Tudo depende da motivação. Diz Jesus, então, que se suas motivações forem boas, será bom o que fizerem. Se forem ruins, vocês só farão coisas erradas. Lembre-se disto. Se suas motivações forem pecaminosas, vocês produzirão pecado atrás de pecado. Vocês precisam fazer as escolhas certas. Não dá para fazer o bem e o mal ao mesmo tempo. Vocês precisam decidir de que lado estão. Que seja do lado do Deus eterno, não do dinheiro. Terceiro parágrafo. Observem que eles estão encadeados. Nós, em nossa pressa, só lemos o primeiro, ou só o segundo, ou só o terceiro, mas eles estão encadeados. Na verdade, Jesus faz a mesma coisa, de diferentes maneiras. Vamos então a uma terceira maneira de dizer. Diante disto, eu digo a vocês, não pensem que a vida se resume em comer, beber ou se vestir. A vida é mais que a comida, o corpo é mais que a roupa que vocês vestem. Vejam os pássaros voando. Eles não plantam, não colhem, não guardam coisas. No entanto, o Pai Celeste os sustenta. Será que vocês não têm mais valor do que eles? Por que vocês se preocupam tanto se não podem acrescentar um dia sequer à duração das suas vidas? Por que vocês se preocupam com roupas? Vejam as flores do campo. Elas não trabalham e não se esforçam. No entanto, eu garanto que elas são lindas, mais lindas que as mais caras joias que o rei Salomão usava. A conclusão é clara. Confiem de todo o coração, porque o Deus eterno, que veste as flores do campo, que crescem num dia e no outro são arrancadas, cuidará de vocês, apesar da pouca fé que têm. Então, não fiquem achando que faltará comida, bebida ou roupa para vocês. Muita gente pensa e age assim. Mas quem tem o Deus eterno como Pai não precisa se preocupar. Ele sabe de tudo que vocês precisam. Então, busquem, em primeiro lugar, viver no compasso da graça do Deus eterno. Esta graça o suprirá em todas as suas necessidades. Portanto,
não se preocupem hoje com o que poderá acontecer amanhã e que só amanhã poderá ser resolvido. Vivam um dia de cada vez. Quando nós lemos as versões em geral, nós enfrentamos ali a palavra ansiedade. Não andem ansiosos. E às vezes lá em cima o títulozinho diz assim, a ansiedade. Ora, quero então começar falando desse aspecto da palavra ansiedade. Ansiedade é um transtorno. Na verdade, a palavra cobre um amplo espectro de transtornos, que inclui depressão e até mesmo síndrome de pânico. É uma palavra bem ampla. E nesse sentido, o transtorno tem que ser diagnosticado por um profissional. Digo isso porque temos que ter muito claramente para nós a cooperação entre ciência e Bíblia. Nós vivemos, o apóstolo Paulo já lidou com a mesma dificuldade, num mundo em que prevalece uma perspectiva secularista das coisas. Tudo se explica, tudo se conhece cientificamente, e às vezes achamos que isso esgota a vida. Por outro lado, nós achamos que tudo é uma questão de fé, de submissão à vontade, à palavra de Deus, e tudo está resolvido. As duas perspectivas são incompletas. Se eu sofro de um transtorno geral de ansiedade num aspecto ou no outro, me entenda o que eu vou dizer, não adianta eu orar. Eu vou continuar ansioso. Porque eu tenho uma dificuldade. Essa dificuldade é muito mais profunda do que eu posso imaginar. Eu li essa semana um artigo muito interessante que saiu no jornal fora do Brasil, mas foi traduzido pelo jornal O Globo, muito interessante sobre, Chácara, o que acontece com o cérebro do bebê ainda no ventre. Uma área de pesquisa muito nova, pouco explorada por razões óbvias, e o estudo mostrando já algumas percepções de mudanças que ocorrem, desenvolvimentos que ocorrem no cérebro do não nascido ainda. Por exemplo, já é possível diagnosticar dificuldades como autismo antes de a criança vir ao mundo. É um campo da pesquisa de muito aspecto a ser desenvolvido, muito promissor ainda, e a matéria mostrava o seguinte, que boa parte daquilo que nós somos, de certo modo, está nascendo ali antes de nós nascermos. O que eu quero dizer, nós não podemos simplificar, nem colocar tudo no território da ciência, nem colocar tudo no território da fé, mas buscar a complementação delas. Ontem, numa palestra aqui, o preletor cometeu, ao meu ver, um equívoco filosófico. Ele disse assim, eu tenho um amigo psiquiatra, e ele disse que todos os internos lá na cadeia X, onde ele trabalha como psiquiatra, têm um problema, e é comum a todos. E o problema é que eles não tiveram pais presentes e que deram limites a eles. Certo, porém incompleto. Porque muitas pessoas que também não tiveram pais, que não deram limites, não seguiram o caminho do crime. Porque a vida é muito mais complexa do que a gente às vezes gosta de simplificar. Nós estamos na era daquelas mensagens de 4 linhas. Se tiver 5 linhas no WhatsApp, a gente já não lê mais. Tem que ter só 4. Ora, não dá para falar da vida em 4 linhas. Teve uma pessoa que me escreveu
dizendo: você não tem um bom dia, amigo, menorzinho, não? Falei: não, o meu tem 1000 palavras, sempre 1000 palavras, e eu não vou diminuir. É porque é muito comprido. Gente, dura 2 minutos para ler, ou se não gosta de ler, ouvir o que eu tenho a dizer. 2 minutos, eu acho que isso não é muito. O que eu estou dizendo é que a gente às vezes simplifica demasiadamente a coisa e sai explicando o sofrimento de uma maneira, desculpa a expressão, simplória. O que eu estou dizendo e sugerindo e reforçando, que a ciência ou as ciências da saúde que nos falam sobre esse ou aquele transtorno devem ser respeitadas por nós, valorizadas por nós e usadas por nós. São dons que Deus colocou. Não tem essa de dizer: Deus é o meu psiquiatra, Deus é o meu psicólogo, com um respeito bem claro, ou talvez sem nenhum respeito. Isso é ignorância. Deus não é meu oftalmologista. Eu vou ao oftalmologista, antigamente se falava oculista, né? Mas está banida a palavra, é oftalmologista, e ele então me passa óculos ou algum outro procedimento. Se eu estou com um problema no joelho, e é o meu caso, eu não digo: Deus é o meu ortopedista. Eu procuro um médico ortopedista. Se a minha coluna travou, eu procuro um fisioterapeuta para dar um jeito nesse negócio aqui. Eu não digo: Deus é o meu fisioterapeuta. É isso que eu estou dizendo. Para dizer então que, como eu sempre repito aqui para os irmãos, mas sempre tem gente nova chegando, ciência e fé, ciência e Bíblia são 2 trilhos de uma linha de trem. É claro que às vezes a fé quer invadir o território da ciência e muitas vezes a ciência quer invadir o território da fé. Esse conflito será enquanto o homem existir. Mas nós temos que buscar o equilíbrio. Nem tudo é ciência que resolve, porque não resolve, e nem tudo um versículo bíblico, oração resolve. É evidente que tanto uma coisa, a Bíblia Sagrada, quanto a ciência, são recursos que Deus coloca ao nosso dispor. Deus pensou assim: como é que eu vou abençoar o Israel? Aquela besta quadrada, teimosa que nem uma porta. Eu vou mandar um conhecimento científico, ele vai ler e vai dizer: não é que é legal isso mesmo? E vou mandar aqui um versículo para ele, ele vai entender quem é ele. É isso que eu estou dizendo de modo muito simplório. São 2 vertentes. Então eu posso ser super, hiper crente, ser um homem de oração, uma mulher de oração, e buscar um psicólogo, ou um psiquiatra, ou um enfermeiro, ou um fisioterapeuta, ou seja quem for, um engenheiro, um arquiteto. Não há nisso nenhum conflito que a gente às vezes cria desnecessariamente. Isso então nos aproxima desse campo aqui. Então, fiz essa introdução para mostrar que essa ansiedade, ou em outras versões, essa solicitude que Jesus se refere, não é a ansiedade no sentido de transtorno geral de ansiedade. Podem ser as mesmas palavras, mas significando outras coisas. O que Jesus está falando aqui é essa excessiva preocupação com as coisas materiais, e é isso que provoca essa ansiedade do modo como estamos aqui mencionando. Está clara a distinção entre ansiedade e ansiedade? Está claro? Eu posso então prosseguir? Vem aqui, José Gomes Chácara Júnior. Pode subir aqui, gente generosa, qualquer um sobe aqui, entendeu? Não somos tão exigentes assim não. Diga-me uma coisa, na sua palestra, você disse o seguinte: o problema dos casais foi sobre o casamento perfeito? Sim. Existe? Existe. Existe, tá. Ok, então vamos deixar isso para lá. Você falou então que o problema, a raiz do problema é a competição. Que
que mal essa ideia da competição, da comparação tem feito a nós? Bom, boa noite, amados. Isto está se evidenciando cada vez mais por causa de um dispositivo que todos nós temos aí. Você quer ver uma coisa? Você pode pegar o teu celular agora? Por favor. Eu não vou pedir para você fazer uma oferta e me entregar o seu celular, não. Adoraria, né? Mas, novo, levanta, né? Se for novo, melhor. Levante seu celular, por favor. Olha só. Olha só. Obrigado. O que eu vou dizer agora, você pode perguntar, isso é fonte de pesquisa? Pesquisa pessoal. Científica, alguns pesquisadores estão identificando isso. Nós estamos usando esse equipamento diariamente. Com esse equipamento você faz tudo. Já parou para pensar? Eu estava vindo para cá. E tem alguns em casa assistindo esse culto. E com certeza, pelo celular. Eu estava vindo para cá e eu percebi o seguinte, antigamente eu tinha uma bicicleta quando eu era novo e guardava aquela bicicleta. A minha bicicleta. Hoje não precisa mais de bicicleta porque o Itaú está fazendo isso na minha situação, na minha condição. Eu não preciso mais ter carro porque eu ligo para o Uber. Tudo isso eu faço através do celular. Eu não largo mais esse equipamento. Ele faz tudo por mim. E, inclusive, acompanhar a vida dos outros. E, costumeiramente, nós estamos percebendo que, acompanhando a vida dos outros pelo celular, estamos emanando uma emoção de que eu olho para a sua vida e vejo que você tem e eu não tenho. E aí eu fico triste porque eu não tenho e olho para o cônjuge e digo, eu não tenho, eu preciso obter. A outra fez cirurgia plástica, ela está uma gata e eu estou aqui parecendo um tomate amassado. Meu bem, vamos fazer a cirurgia, eu quero ficar bonita. E nós vamos percebendo que muitas comparações, por beleza, por questões financeiras, por coisas materiais, estão acontecendo. E coisas simplórias. E isso está trazendo uma confusão dentro de casa, porque eu vejo que o outro tem e eu não tenho. E eu crio a expectativa de um dia ter, mas para eu ter eu preciso que o cônjuge me ajude. Mas o cônjuge agora não pode me ajudar. Ele não pensa junto como eu. E aí eu fico ansioso em ter também. O que teremos dentro de casa? Uma discussão, uma briga. Por onde foi causado? Porque este equipamento, que antigamente a gente comparava a nossa vida com outro só ali no local do trabalho ou na escola. Hoje, 24 horas, aquilo está exposto. E a pessoa agora mede o sucesso dela através de quê? Dos likes, das curtidas. E se o outro tem mais curtida do que eu me sinto inferior. Isso está envolvendo os nossos jovens, os nossos adolescentes, as crianças também e principalmente os adultos. Os casamentos estão transmitindo uma insegurança. Eu, quando chego no consultório, eu tenho notado isso. Alguém me diz, eu vi no Face dele, eu vi no Instagram, e aí você viu o quê? Até no próprio WhatsApp existem coisas bem pequenas. Eu digo, por que você está aborrecida hoje? Ele respondeu a uma palavra. Eu disse o quê? Alguém disse oi. E o que significa esse oi? Muita coisa. Ele está fantasiando no oi que recebeu algo que eu nem imagino que seja. E aí nós percebemos a inquietação, fruto de uma ansiedade criada na fantasia de algo que ela criou, que ele criou. Infelizmente, isso está dominando a nossa vida no dia a dia.
Eu chamei a isso, o Chakra, ele é psicólogo, de a grande mentira. Eu não tenho que ter o que você tem. E nem tenho que ser como você é. Esse teu vozeirão é incrível. Claro. Mas eu não tenho esse vozeirão, certo? E não preciso desejar ter o seu vozeirão, até porque eu não vou ter o seu vozeirão. Chakra, eu li essa semana que um camarada tinha 1,65 m, fez cirurgias, várias, e aumentou e foi para 1,72 m. Gente, o que é isso? Qual o problema de ter 1,65 m, ou 1,70 m, ou 1,80 m? Isso não acrescenta nada ao que nós somos, mas a grande mentira diz que para eu ser feliz, eu tenho que ter 1,75 m. Verdade. Para eu ser feliz, eu tenho que ter aquele carro X. Para eu ser feliz, eu tenho que ter o telefone aquele que dá um status em quem tem. Não basta o telefone falar, ele tem que ter uma marca que dá um status. E eu passo a ser aquela pessoa. Penso que essa é a grande mentira e Jesus está falando sobre isso. Por isso ele começa a falar sobre dinheiro. Gente, não pensa que o dinheiro é tudo. Verdade. Porque o dinheiro acontece o quê? Você perde, você ganha, você gasta, e você morreu, não leva. Verdade. Não é? E essa é a grande mentira, que você chamou de competição, que é uma coisa absurda. Então Jesus fala, você quer se comparar? Compare-se com o lírio do campo. Amém. Se compare com os pássaros. Eles não trabalham, ficam na flauta, desculpe aqui os flautistas, são uma brincadeira, e tem tudo o que precisam. Evidentemente, então, Jesus está pregando não trabalhar? É isso que ele está pregando? Não trabalhar, não fazer nada? Pelo contrário. É não colocar isso como uma razão de ser da sua vida. Exatamente. Porque a gente nunca consegue preencher as expectativas dos outros a respeito da gente. Consegue? Não, não. Cada um de nós tem uma expectativa, mas infelizmente quando a gente olha para a sociedade, a nossa competição está naquilo que a gente vê na sociedade e quer ter igual. E se eu não tenho, eu me sinto inferior. Infelizmente é assim. Então, para não ser inferior, eu brigo, eu bato e eu sofro. Não é? Então, eu penso que o que Jesus está nos chamando a atenção é primeiramente sobre não fazer de Deus o nosso dinheiro, porque Ele é. Na prática, Deus é dinheiro. Você morou muito tempo nos Estados Unidos e você viu isso mais vivamente. Aqui também é a mesma realidade. Exatamente. Deus é dinheiro. Ele tem um escritório na Faria Lima. Quem aqui é de São Paulo sabe o que significa. Não é? Ele é um cara, é bem sucedido. Ou A, B ou C. Então Jesus diz, não, isso aí não é a sua vida, não é o que você tem. Não é? E ele diz em segundo lugar, qual é a sua motivação? Esse negócio de Instagram, eu tenho poucos seguidores. Não me lembro agora quanto, acho que 13 mil seguidores. É nada, nem existo. Mas aí os técnicos me dizem o seguinte, olha, para você ter mais seguidor, você tem que fazer mais, aquela coisa imediata, instantânea, como é que chama? Não, outra, que você tem que fazer story. Tem que fazer story. Estou aqui na Igreja Batista Curuçá, olha que maravilha. Ou cheguei em casa agora. Falei, eu não vou fazer isso não. Tem nada a ver comigo. Tem nada a ver comigo. O negócio é conteúdo. Eu quero disponibilizar conteúdo, mas ficar dizendo, eu estou aqui, cheguei, estou aqui na Praça São Espinho, olha que trânsito. Não é verdade? Mas é isso que funciona. Então, qual é a minha motivação? Verdade. Eu quero ter mais seguidor no Instagram para comunicar o que eu quero comunicar. Agora, para isso eu tenho que fazer mais story. Verdade. Não vou fazer, porque isso não faz parte do meu propósito de vida. Qual é a minha motivação? Esse é o grande problema. Eu sempre, quando faço alguma coisa, um projeto, por que estou fazendo? Porque às vezes estou fazendo, olha para mim como eu sou bonito, inteligente, A ou B ou santo, eu às vezes me ajoelho aqui para orar. Mas antes de fazer isso, eu digo, por que eu estou fazendo isso? Que pode ser que eu faça para vocês verem como, esse pastor aí é santo, né?
ele se ajoelha para orar. Eu estou vendendo uma imagem. Não, não posso fazer isso. Qual é a minha motivação? Por que eu estou fazendo o que eu estou fazendo? Isso se aplica a nós que vemos aqui, não é, Fábio? Todos nós aqui que pregamos. Por que eu estou fazendo? Por que eu estou dizendo isso ou aquilo? Quando eu contei a história aqui do rapaz, eu fiquei pensando, o que vão pensar a meu respeito? Ele falando isso para mostrar como ele é um cara que é generoso e presta atenção às pessoas. Alguém pode pensar isso, mas eu ficar comigo disse, não é por isso. A minha motivação é mostrar que nós podemos olhar as pessoas como pessoas. Essa é a motivação. Então, qual é a nossa motivação? Esse é o ponto. Porque se a nossa motivação for a fama, o dinheiro, nós vamos cair na ansiedade. Aí Jesus diz então, olha, não fiquem preocupados. Eu vou contar uma história que já contei aqui há muito tempo, Chácara, mas sempre tem gente nova, repito, aqui. Eu comprei um imóvel, há muitos anos, e aí eu fiz o seguinte acordo, eu vou dar um sinal, X, vou pedir o meu fundo de garantia, quando sair o fundo de garantia, eu integralizo a entrada, e depois financiamento pela Caixa Econômica Federal, era um sistema muito comum naquela época. Só que, naquela época também, o fundo de garantia demorava para sair, às vezes. E aí eu dei o sinal, né? E foi se aproximando o dia de completar. E o contrato era o seguinte, se não completou o sinal, perdia tudo. Não é só perder o apartamento que você não vai ter o sinal que você deu, que eu não me lembro agora os valores. E aí, digamos, sexta-feira era o dia de integralizar o sinal. Virar um proprietário, embora devedor do governo, ou perder o sinal que você deu, que eu já tinha pegado de outra empresa que eu tinha pedido demissão para ter aquele dinheiro, foi tudo organizado direitinho. Quinta-feira, fui na Caixa, naquele tempo tinha que ir ao banco, né? Fui na Caixa e nada. Fui no gerente e falei, posso fazer, tem que esperar. Mas amanhã você tem que esperar. Aí, naquela noite eu dormia, acordava e dormia. Aí no dia seguinte, fui ao banco e lá estava o dinheiro. Falei, seu bobão, né? Você sofreu à toa. Até porque, se não saísse, dormir ou não dormir, não ajudaria em nada. Mas a gente acha que se ficar acordado vai resolver o problema. Eu não durmo e está resolvido. Isso é ansiedade, é não entender, então, o mecanismo das coisas. Gente, alguém gostaria de fazer alguma pergunta, fazer algum comentário, alguma pergunta ao nosso psicólogo ou a mim sobre este assunto da depressão, da ansiedade, nessa perspectiva que estamos mostrando, à luz dos ensinos de Jesus, que eu quero então fazer uma ligeira aplicação com algumas palavrinhas no final. Alguém? Pastor Samir vai ajudar aqui. Só peço que fique em pé por causa do nosso Sérgio, que quer pegar você bonito na fita. Pastor, qualquer um dos dois, né, podem comentar. Eu li uma frase muito interessante que mexeu comigo. Dizem que assim como, a frase dizia, assim como a depressão é excesso de passado, a ansiedade é excesso de futuro. Isso procede? Normalmente a depressão, ela ocorre por uma incidência de perda muito grande que eu tenho. Tá, eu estou querendo ser bem objetivo porque o tema é bem grande. Quando eu tenho uma sequência de perdas, há uma tendência a eu cair em depressão, porque eu olho para a minha vida e não encontro nada que me motive a ficar alegre. Por exemplo, você sabe o que é o suicídio? O suicídio é o ápice da depressão. O indivíduo olha para a história dele e diz assim, tem mais graça, não tem mais graça nenhuma, não tem razão de ser. Então, ele é dominado por sentimentos de perda, de derrota muito grande, e olha para si mesmo e não vê possibilidades de mudança. E aí,
é onde entram os psicólogos para auxiliar, para dar suporte, o pastor no aspecto espiritual, mas é muito importante, irmãos. Alguém já me disse o seguinte, eu achei uma falta de sabedoria muito grande: o psicólogo do crente é Jesus Cristo. Não é? Interessante que, como o pastor falou, quando você está com um problema estomacal, você não procura o Israel Belo, você vai para o gastro. Quando você torce o seu pé, você não liga para o CNI, você vai no ortopedista. Por que numa questão como essa, você não vai procurar um psicólogo, um psiquiatra? Então, a gente tem que entender que a depressão, ela compõe um histórico muito grande de perdas, e essas perdas não foram tratadas. A questão da ansiedade é que muitas vezes a gente está querendo controlar o futuro hoje. E as nossas ideias, os nossos pensamentos, a nossa fantasia é um grande desejo de ter o controle do futuro. E olha, quando a gente vê na palavra do Senhor, o futuro pertence a Ele. Não andeis ansiosos por coisa alguma. Espere nele. Mas infelizmente nós, cristãos, ainda não aprendemos isso. Porque a nossa expectativa ainda está na nossa conta corrente, no dinheiro, nas nossas propriedades, nas nossas aplicações. E confiar no Senhor é um passo de fé. Me permite dar só uma ilustração? A gente tem que subir na moto com Jesus. Você vai entender o que significa isso. Vai entender. Deixa eu explicar. Uma vez, um motoqueiro, equilibrista, estendeu o cabo de aço de um prédio a outro, preparou a moto, subiu em cima do cabo de aço e em cima da moto foi de um prédio a outro. E o povo lá embaixo, tudo bem. Ele disse assim: quem acredita que eu agora posso voltar? Aí todo mundo, muito bem. Eu quero convidar vocês que agora levantaram as suas mãos para virem na garupa da moto comigo. Quem foi? Ninguém. Quando eu disse na garupa com Jesus, é o seguinte: confia nele. Confia nele. É isso que eu quero dizer. A gente aprendendo que a ansiedade é uma inquietação que todos nós temos. Todos nós. Mas a gente precisa entender que a expectativa do futuro não pode estar em dinheiro, não pode estar nas minhas propriedades, mas está no Senhor. Por isso que diariamente eu tenho que entregar tudo que eu possuo nas mãos dele. Amém? Amém. Mais alguém quer perguntar, comentar, trazer uma contribuição tão boa quanto o irmão ali trouxe? Vamos lá, Esther. Boa noite, meninos. Bacana a sua colocação agora, porque eu estava aqui refletindo, sentado, ouvindo vocês, a pergunta do amigo, e eu estava refletindo exatamente que tudo que Deus faz é perfeito, né? E nesse sentido da ansiedade, aquela ansiedade boa, que não seria o transtorno, né? Por exemplo, vamos viajar mês que vem, né? E a gente vai perdendo o sono, né? E troca a noite pelo dia. Então, uma coisa que era boa nos dias atuais também está virando, por conta de todos os desequilíbrios, né? Um transtorno, né? A pessoa fica insônia, né? Com insônia um mês por conta de uma coisa boa, uma viagem bacana, né? As férias, né? E a outra coisa é, Deus faz tudo perfeito, né? Essa sua colocação do celular é um exemplo só dentre essa questão que é muito multifacetada, né? Que é a noite e o dia, né? Então, ainda tem, fora a questão psíquica e emocional da imagem que você vê e da comparação, isso é a minha reflexão e eu queria que você me corrigisse se ela estivesse equivocada. Tem a questão da luz, da irradiação, né,
Deus fez amanhã, a gente tem que dormir. Então, essas questões todas da tecnologia, mais as imagens com a comparação, e daqui a pouco a gente está trocando a noite pelo dia, porque não produz bioquímica para dormir, melatonina, etc., né? Os neurotransmissores, enfim. Então, é uma questão que, no desequilíbrio, ela vai criando uma interdependência que gera um caos. Que uma viagem boa, não é? E que um celular podia ser, e, né? Então, muito boa a sua palavra. Então, é importante a gente entender o seguinte, Chácara, nós mesmos causamos a maioria dos nossos problemas. Isto é o que Jesus diz, nós fazemos escolhas, e essas escolhas não são as boas escolhas. Jesus diz, escolha certo, escolha viver no compasso da graça de Deus, faça essa escolha. A gente escolhe correr. Para que eu estou correndo? Muitas vezes eu estou correndo porque, aspas, todo mundo está correndo. Mas eu não sou todo mundo. Se todo mundo está correndo, eu também corro, quem vai pagar o pato sou eu, não é todo mundo. Por isso que John Stott chama esse Sermão do Monte de contracultura. A nossa cultura é a cultura da ansiedade, da comparação, da competição, do que eu sou melhor do que você, eu sou aquilo que eu tenho. Essa é a nossa cultura, ela move o mundo, por isso que eu chamei de a grande mentira. Mas por que eu estou correndo? Talvez, se eu fizer essa pergunta, eu não preciso correr. Para que eu estou sofrendo? Talvez, se eu perguntar por que estou sofrendo, eu paro de sofrer. Esse é o ensino perfeito, maravilhoso de Jesus. Mais algum comentário que eu preciso? Sim, pastor, sim, mais dois então aqui. Dalmira, por favor. Vai ser bem breve, é só para dar um testemunho e não vai demorar 2 minutos. Incentivar, eu tenho transtorno de ansiedade generalizado, mas não tenho mais crises porque eu me trato. Eu faço terapia e faço acompanhamento psiquiátrico. Eu preciso de medicação para me manter equilibrada, senão eu fico excessivamente irritada, alterada, não durmo. Então, gente, é isso, não tenham vergonha, eu já falei isso na classe. E você é crente? E eu sou crente. Aqui, ó. Tá vendo? Então, é isso aí, bacana, é legal isso. isso mesmo. Não tenham né? medo de buscar ajuda, não tenham medo. Isso aí, excelente, obrigado, Dalmira. Quase que só não é o fecho de ouro, porque o pastor, você vai falar depois de você, mas você fechou tudo. É isso que queremos dizer, gente. Se nós precisamos de ajuda, é só buscá-la. Claro, tem profissionais e profissionais, vamos buscar aqueles que nós temos afinidade, aqueles que de fato nos ajudam mesmo, não é? Nem todos são bons, ou às vezes são bons, mas a gente não teve afinidade, né? Eu, por exemplo, estou com pneumonia, e aí por isso que eu peguei na semana passada de máscara, né? Aí eu fui ao médico, e alguém da igreja me indicou, olha, vá no meu médico, fulano de tal, porque ele é muito bom, me trato com ele há muitos anos. Ele é uma pessoa mais velha do que eu, logo é muito velho, e aí eu fui lá. Aí aquele médico, sem desrespeito a nenhum outro, que ainda escreve tudo que eu estou falando no papel. Papel! Acho meio absurdo isso, mas tudo bem. Papel. Depois deve passar para o computador, espero. Então. E aí ele mediu a pressão, porque às vezes isso não acontece, vocês sabem, né? Mediu a pressão. Falei, mas por que eu estou? Se já é a segunda pneumonia que eu tenho em 3 meses. Primeiro você vai fazer esse tratamento aqui, depois eu vou fazer um exame, vamos ver o que está acontecendo com você. Fica tranquilo e vamos em frente. Me deu os remédios, comprei e estou tomando, e até terça-feira eu acabo, na quarta-feira ou quinta faço o exame e vou nele lá. Qual o problema disso? Nenhum. Procurei um cara bom, procurei, até no caso barato, né? Bom e barato, pertinho aqui de casa, fui a pé, então tudo de bom.
e gostei. Mas se eu fosse lá e ele dissesse, já fui numa Cine, outro profissional, nem levantou a cabeça, me deu um exame. Para mim não serve, nem ouviu a minha história. Não estou dizendo que, no meu caso, eu procurei ajuda, só estou salientando o que você falou, procurei uma ajuda de um pneumologista, que é alguém que entende do assunto e me fez um encaminhamento. Isso se aplica a qualquer área da vida. Você tem uma dúvida bíblica, o que quer dizer esse versículo? Você procura alguém que lê a Bíblia, estuda a Bíblia, conhece os originais, diz, olha, isso aqui quer dizer o seguinte, e você sai aprendendo. Ou você, se não perguntar, continua sem saber, não é verdade? Chave de ouro. Não, pois é, eu estava pensando aqui nas nossas experiências, Israel, nas viagens à Amazônia, né? Porque você estava falando do celular, né? Você fica ali olhando o celular e, pô, fulano de tal tem isso, viajou para não sei o quê, aí, pô, você fica ansioso porque você quer também ter aquilo, né? E sabe, Israel, são muitas as imagens que ficam na nossa mente nessa viagem. Está aqui o Samuel, que esteve com a gente ali em fevereiro, né? E uma das imagens que ficou na minha mente foi quando a gente parou numa comunidade, porque tem algumas comunidades que estão mais modernas, tem televisor e tal, mas tem outras que não, não tem toda a tecnologia, né? E lá, eu olhei assim na beira do rio, estava lá uma senhora, lá bota umas tábuas assim que entram um pouquinho dentro do rio, e aí essa senhora estava sentada com uma bacia do lado cheia de roupa, ela pegava aquela roupa ali, e aí pegava tipo uma palmatória e começava a bater na roupa. Eu falei, cara, olha a máquina de lavar ali dela, olha o motor dela, né? E aí, essa imagem ficou bem presente, porque essas pessoas, elas não têm essa influência, não, eu quero uma máquina de lavar, não, ela está ali, porque aquela é a realidade dela. Então, a gente chega nessas casas e você procura o que normalmente nós imaginamos que são essenciais para a nossa felicidade, e você, poxa, aqui não tem. E elas não são mais infelizes do que nós. Muito pelo contrário, porque não tem acesso a essa demanda, né, de você tem que ter para ser feliz. Então, queria só contar essa experiência que eu acho que, né, vai ao encontro daquilo que a gente está tratando aqui. Chave de prata e chave de ouro. Está bem assim? Podemos inverter também. Então, Chácara, uma vez eu vi uma entrevista na TV americana, passada no Brasil, achei muito interessante. Entrevistaram duas pessoas. Era sobre felicidade. Aí entrevistaram um cara, terno, gravata, sapato, aquele de $1000, etc. e tal, lá da Wall Street. Você é feliz? Não. Rico, famoso? Não. Aí entrevistaram uma senhora, pobre, cadeirante. A senhora é feliz? Resposta, eu sou muito feliz. Gente, eu não estou simplificando as coisas, é claro que os exemplos são simplificadores, mas para mostrar onde é, como disse Jesus, o nosso tesouro. Qual é a coisa mais importante da nossa vida? Então eu vou terminar colocando 4 palavrinhas para a gente refletir sobre esse tema da ansiedade. Nem vou comentar. Conheça-se. Porque a gente se engana sobre a gente mesma. Tem que se conhecer. O que é que me incomoda, o que é que não me incomoda, o que me deixa feliz, o que me deixa triste. Conheça-se. Segundo Czinho, controle-se. Controle a sua vontade de ter, né? Por exemplo, ou qualquer outra coisa. Procure se controlar. Conviva. Interessante que uma pessoa que tem depressão, muito possivelmente terá a vida toda. Os níveis serão mais ou menos intensos. Temos que aprender a conviver. Como eu mencionei aquela pesquisa, há comportamentos que eu tenho, que eu não sei por que tenho, mas eu tenho. Talvez nem meus pais saibam, talvez eu adquiri esse jeito de ser no ventre ainda, ou talvez eu tenha outros tipos de inputs sobre a minha vida que me levam até essa atitude,
A Dalmira gostaria muito de saber por que ela é ansiosa, né? Se você soubesse por quê, você não teria mais, não é? Mas é muito complexo e nem os anos de terapia lhe ajudaram a resolver esse problema, digamos assim. Eu estou fazendo esse negócio porque a gente tem que aprender a conviver, gente. Se você é ansioso, conviva com isso, mas não deixe que isso domine você. E confie. Jesus termina o terceiro parágrafo exatamente com essa ideia. O pássaro não confia? Fico pensando assim, né? Lá em casa tem uma gatinha. E quem tem um animal aprende muito sobre a vida, né? Então, ela me ama. Não tira a minha ilusão. Porque ela vem muito no meu colo. Ela vem e fica no meu colo ali, aí eu me acho o máximo. Como ela gosta de mim, não gosta da Rita, não gosta mais de mim. Competição, né? É só que lá em casa temos uma amiga comum, que passa alguns dias lá em casa, e que eu perco para essa amiga comum, ela pula para o dela, não é para o meu, eu fico em segundo lugar. A Rita fica em terceira, ela fala, eu que te tirei da rua. É o ser humano chamado gato. E aí ela sobe no meu colo e fica ali, olha que maravilha. Daqui a pouco ela pula e vai comer. E onde é que ela vai? Ela vai onde sabe que tem a ração. De manhã, ela vai à nossa cama e acorda um de nós, até que a gente vá lá e entrega o sachêzinho dela. Aí ela come. Onde eu quero chegar com isso? Por que ela vai lá na nossa cama e nos chama? Porque ela sabe que vai ter a comida. E por que ela vai lá no lugar onde está a ração? Porque ela sabe que vai ter lá. Aí Jesus diz, fazendo aqui uma paráfrase, um pouco de brincadeira, vocês valem menos do que uma gatinha? Que tem um sachêzinho preparadinho? Vocês acham que eu não vou preparar isso para vocês? Vocês acham que eu não vou dar a raçãozinha que vocês precisam para sobreviver? Não é? É isso que é confiar. Jesus usa pássaro, não é? Usa as flores do campo. Eu estou usando uma gatinha, pode ser o seu cachorrinho, o seu passarinho, não é? O seu amigo gosta de pássaros e cada um tem aqui o seu animalzinho. E eles confiam que na hora certa a comidinha está lá. Está na hora de ir para a rua, eles confiam que você vai, se for um cachorro, que você vai pegar e vai levar. Eles não têm ansiedade. Deitam e dormem. Claro que são comparações só para a gente refletir um pouquinho sobre por que às vezes nós sofremos. Então, como o Chácara mencionou, a gente gosta assim de fórmulas, né? Mas não existe fórmula, porque eu sou diferente de você. E você é diferente da sua esposa, que é diferente do seu filho, que é diferente do seu primo. Mas nós sabemos que temos alguns princípios gerais. Eu coloquei alguns aí. A gente tem que se conhecer. Se eu sei que se alguém me fechar no trânsito, eu vou ficar furioso. Senhor, esse cara está querendo me fechar. E o senhor sabe que quando alguém me fecha no trânsito, eu viro bicho. Eu perco o controle. Senhor, esse cara vai me fechar. Mas me ajuda a ficar sentadinho aqui do meu lado. Eu acho que é isso, gente. Porque o sangue ferve. Não é? Mas sabedoria, você se conhece, você sabe que se a coisa for nesse ritmo, isso vai acontecer. Então, não permita que aconteça. Se tem uma área como outras áreas. Eu já ouvi de alguém aqui, não me lembro quem, que disse que com fome sai de baixo. É uma pessoa pacífica, bondosa, generosa, mas deu fome, fica grosseira, estúpida. No meu caso, eu tenho dor de cabeça.
Já estou quase com uma. Então, a gente tem que se conhecer, né? É isso que eu estou só ilustrando. A segunda coisa, tem que se controlar. Gente, eu tenho um temperamento? Tenho. Você tem um temperamento? Tem. Mas quem controla você? É o seu temperamento ou você controla o seu temperamento? Porque quando a gente não controla o temperamento, quem paga o pato é o temperamento? Sou eu. E eu que sofro, não é? Conviva. Senhor, não gostaria de ser assim, mas fazer o quê, né? O Senhor permitiu que eu fosse assim, me ajuda a acordar amanhã, a dormir hoje à noite, a suplantar essas dificuldades, conviver com elas, e me ajuda a melhorar um pouquinho, né? A ser menos, até não ser mais. Eu gosto muito do exemplo de Moisés, sempre cito o exemplo de Moisés. Diz a Bíblia que ele era o homem mais manso da terra. Ele matou um cara. Bom, vamos colocar na ordem agora. Ele matou um cara. Está no começo de Êxodo. E no final de Êxodo, ele era o mais manso da terra. Tem um percurso aí no meio do caminho. Ele foi transformado pela presença de Deus. Nós também. E vamos exercer a confiança. Eu acho que a confiança é um exercício. Além de ser sabedoria, é um exercício. E eu vou confiando, por isso você disse a palavra, a sua palestra aqui, como é que é? Melhor do que o psicólogo é a Bíblia. Como é que você falou o negócio aqui? A palavra de Deus? Que você falou um negócio assim, o que foi? Ontem. Hoje você falou outra coisa, mas ontem. O pastor Olavo Feijó, que todos aqui talvez o conheçam, disse assim, ele é psicólogo também, ele disse, Chácara, entre a psicologia e a Bíblia, se eu tiver que escolher, eu fico com a Bíblia. Porque o autor da Bíblia é o autor da psicologia, Exato. o nosso Deus eterno. Amém. Gente, então, era isso que nós queríamos dizer aqui. E sobre esse assunto, já escrevi até livro sobre esse assunto, mas não é o propósito nosso aqui. É a gente pensar um pouco e pensar sobre a nossa corrida. Estamos correndo. Para quê? Para onde? Claro que às vezes temos que correr para chegar a um compromisso, etc. Mas será que aquele compromisso é tão importante assim, por exemplo? Se sim, vamos correr. Ou sair um pouco mais cedo, né? Para não ter que correr, por exemplo. É sabedoria de vida. E a Bíblia é esse livro absolutamente magistral. Só podia ter sido escrito por Deus mesmo que nos criou. Não tem outro jeito. Não foi gente humana, não. Foi Deus mesmo que inspirou. E ali tem todos os conselhos para que a gente viva de um modo realmente que vale a pena. Paulo diz, não é? Eu combati o bom combate. Para mim, esse texto quer dizer o seguinte, tudo que me veio às mãos eu fiz com excelência, com qualidade. Eu vivi bem. Valeu a pena a minha vida. Eu acho que é isso que ele está dizendo. E mantive a fé. Nunca perdi a confiança. Sempre a mantive. Assim nós prosseguiremos com felicidade. Para terminar, chave de prata,